Pronto. A paz do Senhor, irmãos. Hoje estamos novamente aqui para mais uma aula, né? Aula da Escola Bíblica. Eu me chamo Marco Antônio Gabarron, da Igreja Evangélica Missão Nacional, auxiliar do pastor Milton Rodrigues de Souza. Hoje nós vamos dar término à lição de número 12, que falou sobre Gideões e Jefté. Hoje nós vamos falar sobre Jefté. É uma lição bastante interessante, bastante curiosa também, acerca do juiz Jefté, tá bom? Antes da gente falar propriamente de Jefté, desse juiz, eu quero finalizar a aula da semana passada com um comentário que ficou pendente. Eu queria ter comentado uma questão com os irmãos e não deu tempo. Houve um problema, caiu o sinal da internet e ficou um pouco atrapalhado. Então, eu quero fazer um comentário. Comentário dizendo que Gideão, ele se apresentou logo no início ali como um incapaz, né? Ou insignificante, menor dentro da sua casa, da sua família e da sua tribo também. A sua família menor ali entre Israel. Tá? Ele também passou por vários processos pedindo ao Senhor que confirmasse tudo aquilo que o Senhor havia falado, de que iria livrar Israel do domínio daquela opressão. E aí teve várias provas, né? Primeiro, aquele anjo que veio e falou com ele, depois aquela prova que ele fez com o Senhor, Alã, por 2 vezes, né? Que ele provou ali, pediu ao Senhor uma prova, e também depois, quando ele foi levado a ouvir o sonho daquele sentinela, que relatou que eles iriam perder a guerra e que Gideão iria conseguir derrotá-los. Tá? Então, achei interessante que ele começou, né, de uma forma bastante humilde, de uma forma bastante temerosa, com receio, né? Mas quando ele termina, ele acaba pegando, né, os despojos daqueles que foram derrotados e fez aquela estola de ouro, né, semelhante àquele colete sacerdotal, tá? E que depois acabou sendo adorado, aquele objeto acabou sendo adorado pelo povo de Israel. Então, o que me chama a atenção, e isso faz uma certa semelhança com o que pode acontecer conosco, é que ele começou de uma forma bastante tímida, com medo, passou por um processo de vários questionamentos, se Deus estava de fato com ele, e ele termina justamente de uma forma muito orgulhosa, de uma forma arrogante, né? Quando ele vai fazer aquela estola, né, sacerdotal. Então, ele termina cheio de si, como, de uma certa forma, parece que vangloriando-se daquilo que havia conquistado. Né? Isso tem um pouco de semelhança conosco, que às vezes nós podemos também começarmos na nossa vida cristã de uma forma bastante simples e chegarmos depois, lá na frente, depois de algum tempo, né, achando que nós somos muito bom mesmo, que nós é que mandamos, que nós é que somos, que fazemos acontecer, que somos muito capazes, que somos cheios de autoridade, cheios de poder, cheios de virtude, e isso é um engano, né? É o Senhor que age em nós, né? E isso foi o que o Senhor queria que Gideão entendesse, que era Deus agindo através da vida dele. Porque como que um grupo de 300 soldados pode derrotar um exército de mais de 120 mil homens? Porque o total de pessoas que morreram naquela primeira batalha foi 120 mil homens. Depois que eles saíram em perseguição aos reis Zeba e Zumuna, né, ele enfrentou mais 15 mil homens lá no leste, né, depois do Jordão, né, e prendeu esses 2 homens e matou esses 2 outros reis,
né? Então, como é que 300 homens conseguem derrotar um exército tão numeroso e tão capacitado? É o poder de Deus, então não era a capacidade de Gideão. E a impressão que dá é que quando ele termina, ele parece que quer dizer, olha, eu sou muito bom mesmo, olha como eu sou um cara, um guerreiro, um cara capacitado, cheio de poder e autoridade, né? Isso é um engano, tá? Foi Deus que agiu através da vida dele, que agiu através dele, né? E agiu em favor de Israel para que Israel pudesse alcançar a vitória, tá? Estou falando isso porque na nossa vida cristã a gente pode cair nesse engano também, né? A gente achar que nós somos muito bons, que nós é que fazemos acontecer, e não é dessa forma. É Deus que age em nós, é Deus que nos dá a capacidade, Deus que nos usa. Amém? Eu vou colocar aqui, irmãos, o compartilhamento da aula de hoje, tá? Espera só um pouquinho que eu vou colocar aqui o compartilhamento, eu esqueci. Eu vou abrir aqui, compartilhar a tela, e vou colocar aqui o slide, tá bom? Para nós começarmos. Aqui está o nosso slide, né? Então, irmãos, vamos lá. História de Israel, tá? Para a continuidade da nossa lição de número 12. Hoje nós vamos falar sobre Jefté. Lição 12, ó, Gideão e Jefté, era dos juízes, o nosso versículo-chave. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, está o escaparmos da morte. Nós vamos ver de novo aqui, né, o alvo da nossa lição, que é saber conscientizar-se de que Deus encoraja e usa os que nele confiam. Saber que para Deus fraquezas e desvantagens não são impedimento para os seus ganharem a guerra. Sentir, perceber cada dia mais a presença do Senhor durante o desempenho das tarefas por ele apresentadas. Olha, o que nós estávamos acabando de falar, né? Nós perceber que é o Senhor que faz através de nós. Agir, fazer as transformações necessárias e exigidas pelo Senhor. Primeiro em casa, depois ao seu redor e, se possível, em toda a nação. Agir cautelosamente nos compromissos assumidos com o Senhor. Esse é o alvo da nossa lição. Hoje vamos falar sobre Jefté, do livro de Juízes, do capítulo 10, versículo 6 até o 12, 7. A introdução, já vamos identificar aqui que Jefté era da tribo de Manassés, ele era um homem valoroso, e eu acrescentei aqui também um homem corajoso. Tá? B, era filho de uma prostituta, tá? E por isso foi expulso pelos seus irmãos para não ter direito à sua herança. Então, isso aí era um grave problema para ele, essa questão da origem, né? A mãe dele era uma prostituta, né? E aí os seus irmãos mandaram ele embora, expulsaram ele de casa para não dividir com ele a herança do pai. Na letra C, ele fugiu, então, e foi morar no leste do Jordão, quer dizer, lá na Transjordânia, tá? Na terra de Tobi, que fica no norte de Israel. Tá? Depois eu vou mostrar para vocês no mapa. Na letra D, a ele se juntou um grupo de homens vadios. Alguns homens sem valor se juntaram a ele e o seguiam. Juízes 11, 3b. Essa situação parece semelhante à mesma que aconteceu com Abimeleque, tá? Que também se juntou a um grupo de homens vadios, que não faziam nada. Mas a diferença é que esse grupo se juntou a Jefté, né? E os que se juntaram com Abimeleque, tá? Que é um outro juiz do qual nós não falamos, tá? Eles eram mercenários, eles se juntaram a Abimeleque por dinheiro, né? Abimeleque pagava eles para estarem juntos, né? No seu trabalho. Introdução. Letra E. Provavelmente eles eram o quê? Pessoas rejeitadas pela sociedade, que viviam como cangaceiro, esses que se juntaram com Jefté, tá? Jefté
tinha somente uma filha. Todos esses aspectos, né, tá na nossa introdução da revista, né? Tinha uma filha, somente uma filha, né? Que é essa que ele vai oferecer em holocausto ao Senhor. Antes de Jefité, foram juízes em Israel, esses homens que eu estou citando aqui, ó. Abimeleque, que era filho de Gideão, com uma concubina de Siquém. Ele julgou Israel em torno de 3 anos, tá? Ele não é muito bem considerado um juiz, é mais um anti-juiz, tá? Por causa das suas ações, como eu falei, por causa daqueles mercenários que ele contratou para as pelejas, tá? E depois por causa dos conflitos entre os próprios israelenses. Ele vai ter um conflito lá com os seus próprios irmãos, tá? Depois, Tola, da tribo de Isacar, ele julgou Israel 23 anos, tá bom? E Jair, da tribo de Manassés, que julgou Israel por 22 anos, tá bom? Então, aqui já começamos a falar sobre a guerra contra os amonitas, tá? Que são os descendentes lá de Jacó, tá bom? De Jó, aliás. Eu daqui a pouco vou falar sobre isso. Israel novamente abandonou o Senhor. Dá uma olhadinha aqui para mim, Paulo. A guerra contra os amonitas. Israel novamente abandonou o Senhor e cultuou os deuses dos povos vizinhos. Os filhos de Israel, então, como nos diz o texto aqui de Juízes 10, 6, tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Eles adoraram os Baalins, Astarote, os deuses da Síria, os de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon e dos filisteus. Eles abandonaram o Senhor e deixaram de adorá-lo. Olha, irmãos, veja só como que a coisa estava muito ruim lá no meio do povo de Israel. Quantos povos eles estão citando aqui, ó, aos quais o povo de Israel se voltou para eles, para adorar os seus deuses, né? O Baalins, Astarote, os deuses da Síria, né? Que é uma outra região no norte de Israel, e de Sidom, né? Que é uma outra região onde fica, né, a região do Líbano, de Moabe, os filhos de Amon, que ficavam ali no leste do Jordão, e os filisteus, que já estavam aqui para o lado do Mediterrâneo. Então, eles acabaram se envolvendo com todos esses deuses, adorando esses deuses de outras nações, praticamente com quase todas elas que habitavam ainda no meio do povo de Israel. Tá? Então, por causa disso, Deus os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas por 18 anos. Então, esse foi o tempo que eles passaram sofrendo sobre a mão dos filisteus e dos amonitas. Tá? No tópico 1, ainda continuando, a guerra contra os amonitas, tá? Quando eles, então, clamaram ao Senhor, Deus lhes disse que fossem pedir aos deuses que cultuavam. Né? Está lá no Juízes 10, 14. Vão e clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem no tempo do aperto. Então, é interessante esse texto, né, esta palavra, porque Deus falou, então, já que vocês me abandonaram, vocês não querem me seguir, então que vão aos deuses que vocês agora estão adorando e peça a ele que vos ajudem. Né? E aí, como fazer diante de uma palavra dessa? Né? Aí eles fizeram o que? Eles responderam pedindo que perdão e se desfizeram dos seus deuses. Então, o texto nos diz, e tiraram os deuses estranhos do meio de si e adoraram ao Senhor. E ele já não pôde reter a sua compaixão diante da desgraça de Israel. Isso é muito interessante. Como Deus é amoroso, né? É um Deus de compaixão, um Deus de misericórdia. Né? O povo afastado, distante, cultuando a outros deuses, envolvido com outros deuses, com outros sacrifícios. Tá?
e aí eles percebem, se arrependem do que estavam fazendo, pedem perdão, e Deus, então, não pôde reter a sua compaixão. Deus é amoroso, na sua infinita misericórdia, ele, então, vai socorrer o povo de Israel, porque estava sofrendo na mão dos amonitas, 18 anos de sofrimento. Tá? Ainda a guerra contra os amonitas. Então, quando eles se reuniram para o combate, sentiram, então, a falta de um bom líder. O povo se reuniu, mas faltava ali alguém que liderasse. Então, aí se lembraram de Jefté, que era um corajoso, que era um rapaz valoroso, apesar dos problemas familiares que ele teve, né? Problemas com seus irmãos que o expulsaram de casa. Então, foram e pediram que ele, Jefté, voltasse e liderasse a campanha, e que, em caso de vitória, seria o governador deles. Então, chamam Jefté para que liderasse aquele combate e oferecem a ele um prêmio, né? Que, no caso da vitória, seria o governador deles, certo? Como um líder, Jefté tentou convencer os amonitas da irregularidade da ação deles, né? O que acontece aqui? Jefté tentou convencer os amonitas de que aquilo que eles estavam fazendo não tinha procedimento, não era correto. Tá? Ele tentou resolver a questão de uma forma diplomática. Tá? E aí ele descreve, se fôssemos colocar todo o texto aqui, não tem espaço, mas os irmãos podem ler, né? Você percebe que ele trata com diplomacia toda essa questão para evitar o confronto, mostrando que aquilo que eles estavam fazendo era errado, né? Porque os amonitas e os moabitas são descendentes da filha de Ló, da relação incestuosa que ele teve com as suas filhas. Tá? Assim como os edomitas são descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Então, ele descreve o quê? Que quando Israel veio do Egito, né, e que veio em direção à terra prometida, o Senhor disse que ele não passasse por eles, que contornasse. Né? Por quê? Porque as terras que eles estavam habitando, Deus havia dado a eles. Está lá em Deuteronômio 2, do versículo 16 até o 23. Então, eles faziam parte da família. Então, eles não deveriam entrar em conflito com eles. E então, Jefté lembra isso. Tá? Que não havia uma causa legítima para se desentender com Israel. Tá? Então, não tinha sentido. Ele buscou uma solução diplomática, mas isso não acabou acontecendo. Tá? E, nesse momento, né, Jefté revelou que ele tinha um bom conhecimento da história de seu povo. Ele traz todo esse relato, né? Está lá no livro de Juízes, né, nos capítulos que nós já pontuamos aqui. Tá? Bom, como não houve um acordo, não houve um entendimento, né, a diplomacia ali falhou, então o Espírito do Senhor dominou Jefté, e ele partiu para a luta, foi para a luta. Então o Espírito do Senhor veio, o capacitou, o deu coragem, deu entusiasmo, força, para que ele fosse, né, à luta contra os amonitas. Então, assim, Jefté foi de encontro aos filhos de Amon, para lutar contra eles. E o Senhor os entregou nas mãos de Jefté, em Juízes 11, 32. Tá? Fica claro, então, irmãos, que a vitória foi operada pelo Senhor. Foi o Senhor que operou essa vitória, assim como as outras, né, que já citamos aqui em relação aos outros juízes. É sempre muito presente esta observação, que foi o Senhor que conquistou a vitória, que foi o Senhor que deu a vitória ao povo de Israel. Tá? Então, irmãos, por fim, aqui na letra L, as duras experiências da mocidade foram um preparo, então, para esse momento. Então, aquilo que Jefté passou na vida, tá? Os problemas na família, por causa da sua origem, os problemas com seus irmãos, expulso de casa, depois teve que se juntar a um grupo de
de homens que, junto com eles, né, viveram distantes ali, e tudo isso foi um preparo para esse momento. Quer dizer, ele tinha todo um preparo para a liderança, para a batalha, para a guerra, porque ele viveu longe da sua família, numa terra estranha, né, lutando ali, talvez, combatendo, e isso foi um preparo para esse momento da guerra, e o Senhor estava com ele. Tá? Aqui, irmãos, tem um mapa, eu vou ampliar aqui para nós vermos. Ele morava aqui em cima, irmãos, ó, onde eu estou mostrando com a seta aqui, ó, tá? Ficava aqui em cima, né? Então ele saiu aqui, né, das suas de Manassés e foi lá para cima onde ele ficou morando, tá? Quando ele vem para a guerra se dá aqui, ó, em Mispá, tá vendo aqui, ó? O número 8 aqui. Então a guerra se dá nessa região aqui. Essa região aqui, ó, onde está aqui o Val de Jabó, que eram os limites dos amonitas. Tá? Então tinha aqui os amonitas, aqui mais para baixo, Edom, tá? E também, né, os amonitas. Tá? Ok? Vamos em frente. O voto de Jefté. Essa é uma questão interessante que a gente vai ver, né? O Jefté fez um voto ao Senhor dizendo, né, se de fato entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro sair da porta da minha casa para se encontrar comigo, quando eu voltar vitorioso sobre os filhos de Amon, esse será do Senhor e eu o oferecerei em holocausto. Então ele fez esse voto, um voto estranho, né? Muito estranho, porque oferecer algo que ele não sabia o que iria sair de dentro da casa dele, e ele voltou que iria oferecer em holocausto, né? O voto, nós vamos ver uma parte aqui acerca dessa questão do voto, tá? O voto feito ao Senhor era uma obrigação seríssima, tá? Em Eclesiastes 5, 4 e 5 nos diz assim, ó, quando você fizer algum voto a Deus, não demore a cumpri-lo, pois ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você faz. Melhor é não fazer voto do que fazer e não cumprir. Então, além desse texto, tem muitos outros que falam acerca dessa obrigação, dessa responsabilidade sobre o voto que foi feito, tá? Ó, Números 3, 32, capítulo 30, versículo 2. Quando o homem fizer um voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, mas fará segundo tudo o que prometeu. Tá? Então, aí a seriedade, né, daquilo que foi votado. Ele era previsto na lei que pessoas, os animais, pudessem ser votados ao Senhor. Tá? E nesse caso, as pessoas seriam entregues para o trabalho no santuário, como foi o caso de Samuel. Nós vamos, na próxima aula, eu acredito que ao falarmos sobre Sansão, ver essa questão do voto de pessoas, que é o voto de Nazireu. Tá? E aqui temos o exemplo de Samuel, que a mãe dele prometeu, né, Ana, entregá-lo ao sacerdote, ao serviço do sacerdócio. Tá? Então, aqui nos diz assim, Ana disse, meu Senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado, orando ao Senhor. Ora, era por este menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também o entrego ao Senhor, por todos os dias que viver. Será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram ao Senhor. Então aqui é quando Ana entregou Samuel para o cuidado do sacerdote Eli, e ele ficou ali no templo, ficou servindo ao Senhor. Tá? Ainda sobre a questão do voto, o voto de Jefté foi um voto imprudente. Como sendo um voto imprudente, ele podia ser redimido. Levíticos 27, versículo 2, nos fala isso. Ó.
peguei somente uma parte de como podia ser redimida certas situações. Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando alguém fizer um voto especial ao Senhor, com respeito a pessoas, o resgate será feito conforme a seguinte avaliação. Aí tem aqui, ó, só esse trechinho do 27:5. Eu peguei esse trecho porque seria a idade aproximada dessa jovem, né? A filha de Jefté. Ó, se a idade for de 5 anos até 20, a avaliação do homem será de 240 gramas e da mulher será 120 gramas. Tá? Esse valor, gramas em prata. Então, podia-se redimir, quer dizer, cancelar aquele voto que havia sido feito, pagando lá no tabernáculo, né, esse valor em prata para o sacerdote. Tá? Então, não havia, assim, havia uma forma de como sair dessa situação, já que ele fez um voto imprudente, né, e justamente foi a filha dele que saiu ali naquele momento, quando ele retornava da batalha. Tá? A lei permitia. E quando fala aqui desse um voto especial, está possivelmente falando do voto do Nazireu. Como já falei, vamos talvez na próxima lição falar sobre Sansão, vamos falar desse voto de Nazireu. O que é esse tipo de voto? Ok? Na letra F, o Senhor nunca exigiu esse tipo de barganha para obter o seu favor. Tá? Então, quer dizer, Deus nunca pediu que se fizesse isso. Né, que se oferecesse a vida de pessoas para que ele pudesse sair em favor do seu povo, ou pelejar pelo seu povo, né? Se bem que às vezes havia sacrifício, mas de animais, eram sacrificados pelo sacerdote antes da batalha, né? E nunca era feito com vidas humanas, né? Isso era uma prática condenada pelas leis, né, de Israel, e era uma prática dos outros povos, desses povos que estavam ali habitando ao redor do povo de Israel. Talvez Jefté tenha feito isso por causa dessa influência, tá? Desses outros povos que habitavam ali no meio do povo de Israel. Tá? Então não havia essa barganha da parte de Deus, não havia essa exigência, tá? E o texto também não associa de forma alguma a vitória de Jefté ao voto que ele fez. Não há nenhum texto, nenhum versículo que faça menção a isso, de que ele ganhou a batalha porque ele fez esse voto, né? Não houve isso, né? O texto de Juízes 11:32 deixa isso muito claro. Assim, ó, Jefté foi ao encontro aos filhos de Amon para lutar contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Então, quem deu a vitória a Jefté foi o Senhor. Assim como com Gideão, Eude e outros, né? Sempre é o Senhor que estava garantindo a vitória do seu povo. E aqui não é diferente. Então, não há nenhuma associação, né, entre o voto que ele fez e a vitória que ele alcançou. A vitória que ele alcançou foi através do Senhor que entregou os amonitas, né, nas mãos dele. Tá? A filha de Jefté foi a primeira a saudá-la quando voltou vitorioso para casa. Então, essa foi a grande decepção. Está lá em Juízes 11:35, quando ele chegou, a filha dele saiu e ele ficou triste com aquilo, né, por causa do voto que ele havia feito. Na letra I, é difícil afirmar como terminou essa história, mas sabemos que oferecer pessoas em holocausto era terminantemente proibido. Tá? Isso é muito claro, tá? Pelos textos que nós vamos dar uma olhadinha daqui a pouquinho, irmãos, que isso era proibido, não tinha como o povo de Israel praticar esse tipo de coisa. Eu parei aqui um pouquinho, porque quero ouvir aqui os irmãos, né? O que os irmãos acham, né? Porque entre os estudiosos da Bíblia, entre os irmãos, né? Uns falam que ele sacrificou a filha, outros vão falar que ele não sacrificou, né? Eu queria que vocês falassem, que vocês dessem a sua opinião, né, sobre esse assunto aí, tá?
Alguém quer falar, quer dizer alguma coisa? Eu mandei um texto para vocês no grupo, né, da Educação Cristã. Depois nós vamos ver se consegue melhorar esse texto, que está muito pequeno lá no celular, né? Que é a opinião do CACP, tá? Centro de Apologia, né? O que os irmãos acham? Vamos fazer uma votação. Jefité sacrificou ou não a sua filha? Para mim, não, pastor. O Davi já deu o voto dele, disse que não. Né? Para mim também não, pastor. Eu acho Vai ser unânime que não. Mário, Não um sacrifício de vida, né? Foi um sacrifício de Nazireu, no caso, para mim. Eu acho que sim. Você acha que ele sacrificou a filha? Eu acho. Mas assim... porque no texto diz assim, que a menina insistiu para que o pai cumprisse o seu voto. Só pediu um prazo para chorar a sua virgindade, pois nunca se casaria. E como ele prometeu, né? Eu penso que ele tenha cumprido sim. Porque a Bíblia fala assim, que não vote, mas se você vota, cumpra. Muito embora você tenha aí mostrado, né, que havia aí como que era aí, eu até anotei aqui, voto dos, podia ser redimido esse voto, né, voto de imprudente, mas eu não sei, talvez ele pode ter pensado, puxa, mas eu votei e Deus me deu a vitória, achando que podia ser daquilo, né? Porque quantas vezes a gente, quando quer uma vitória, uma bênção de Deus, ai, Senhor, olha, se o Senhor fizer tal coisa, eu vou dar uma oferta da gratidão, uma oferta não sei do que, ou eu vou fazer tal coisa, eu vou entregar a cesta básica. O povo faz promessas, são votos. Né? Tem igreja, inclusive, que são expert em voto, nunca vi igual. De repente, ele pode ter pensado assim. Eu acho que ele sacrificou. Assim, é que eu falei, essa é uma questão que gera polêmica, divide. Tem uns que concordam que ele sacrificou, outros que não, né? Esse texto que eu mandei para vocês no grupo, ele é uma posição do Centro de Apologia que eles não concordam que ela tenha sido sacrificada. Eles acham que ela não foi sacrificada. E eles pontuam lá vários aspectos, né, justificando seu posicionamento. Tá? Eles concluem, eu também já vi em outro, né, num outro artigo, que ela é um voto que ela vai se tornar um celibato perpétuo, né? Tá? É um celibato perpétuo. Tá? Isso está lá no versículo lá do capítulo 11, de 36 a 40, que é um celibato perpétuo, que é um tipo nazireu, tá? Um voto de nazireu. Tá? Esse versículo 37 é que parece que nos chama mais atenção para essa questão de que ela foi sacrificada. Mas a questão, Sônia, é que isso não iria contradizer aquilo que o povo de Israel, a lei de Israel, praticava. Deus não aceita sacrifício humano. De vidas humanas. Mas é que nem o pastor falou. Você acha que ele fez o quê? Eu acho que ele sacrificou. Eu acho. Eu não estudei, eu não peguei texto, porque são coisas que, lógico, você vai estudar e aí o estudioso ele te apresenta possibilidades. Sim. Aí vem o outro e fala, não. Aí estuda ali, ó, tá vendo aqui que ele fez isso, fez aquilo? Né? A menos que você pegue o radical da palavra, oferta, mas no hebraico quer dizer tal coisa, aí me convence. Né? Porque eu não sei o que significa quando ele faz. O primeiro, eu votou ao Senhor. Quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso, será o Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Esse oferecerei em holocausto dá a nós entender que é matar, certo? Certo. Partindo desse pressuposto. Mas eu não sei. Olha, o radical grego, o radical em hebraico, não sei o quê, oferecer significa... Aí sim, como eu não estudei, a leitura pela leitura, porque eu entendo o quê? Por que eu estou achando isso?
O que você fala com Deus, você falou com Deus. Você não fala com o homem para falar assim, ai não, Deus, desculpa, aquela hora eu estava nervoso, aflito, e aí eu prometi isso, mas não era isso que eu queria falar. Deus é Deus. Eu fico pensando assim. Mas é assim, não é nada estudado, não li o texto que você pôs lá, não li, não tive tempo, a loucura, trabalhar em casa é pior do que trabalhar na escola. Mas eu acho que é isso, são opiniões, tá? Ok. Vamos ouvir o Davi. Fala, Davi. Eu queria só falar uma coisa que eu pensei na cabeça, pensei aqui, né? Uma coisa interessante, porque ele fala que vai oferecer o primeiro que sair da casa dele lá, né? Da tenda. E ele joga, no caso, jogando a responsabilidade de um voto que seria dele para outra pessoa. E aí eu vejo assim, Deus ser tão justo e joga logo a filha dele. Então aí, já que você quis jogar a responsabilidade para outro, você vai sofrer um pouquinho junto para você não jogar mais para ninguém. Tem que ser sua responsabilidade. Então, através da filha, independente do que ele fez, ele sofreu junto. Tem Pode algo até no ser. texto aqui também, do artigo, que fala sobre a questão da época de se oferecer sacrifício para os outros deuses, né? Então, às vezes, ele influenciado por essa questão, ele fez esse voto. Então, essa é uma possibilidade, né? Devido ao fato de que ele saiu, né, da sua família, foi mandado embora, ele foi viver em outro, distante do seu povo, né? Então, pode ter havido ali uma influência, né? Eu creio que tem um comentário que ele fala assim, ó, a insensatez de Jefité em oferecer a filha dele mostra quanto a sociedade de Israel estava afundada em iniquidade e na apostasia, tá? Então, podemos pensar nessa possibilidade de que essa insensatez dele, em parte, é porque Israel estava envolvido com os outros povos, envolvido com a idolatria dos outros povos, tudo isso era uma grande influência na vida deles, né? E ele fez esse voto insensato. Agora, esse voto dele é contrário a tudo aquilo que a palavra de Deus ensinava para o povo de Israel, porque era para o povo de Israel, esse tipo de sacrifício não era aceito, era uma abominação. Tá bom? Então, pastor, isso que o Mário falou assim, vai de encontro a essa situação. Ele conviveu tanto com essas práticas, ele fugiu tanto da sua essência, daquilo que era a vontade de Deus, que ele pode ser, né? Como está escrito aqui, é difícil afirmar, né? Como termina essa história? Eu gostaria muito que ele não tivesse sacrificado, mas pode ser que realmente convívio com essa prática, né? Que era comum entre os deuses estranhos, que era oferenda de humanos, de seres humanos, pode ser que a corrupção dele, ele ter sido se corrompido tanto, ele pode ter oferecido. Ou, quando ele fez aí o voto, ele pode ter imaginado, vai sair, tem tanto animal lá em casa, as galinhas entram e saem, os porcos ficam para lá e para cá. Acho que a pessoa vai sair um porquinho, se sair um porquinho eu vou sacrificar. E o primeiro que saiu foi a filha. Sei lá, né? Mas, Sônia, essa situação que você falou, também ela é contrária àquilo que a palavra de Deus ensina, porque ele fez um voto insensato. E, de repente, sai um cachorro lá. Ele não poderia oferecer um cachorro, porque um cachorro ou um porco não era um animal normal do sacrifício de holocausto. Não de poderia qualquer forma, ele ia estar errado. Né? Então, a gente pensa assim, o quanto ele estava longe, né, das diretrizes, das orientações, né, acerca da lei para o povo de Israel. Então, ele estava... Pastor, tem no artigo aqui, fala sobre... no artigo aqui sobre precipitação. Está em Levítico 5, 4 e 5. Falando sobre se arrepender do voto. Então, tá na lei. Nós o texto aí. Você está com ele aí? Tô com ele aqui. Se alguém jurar de forma precipitada, dizendo que vai fazer alguma coisa, mal ou boa, seja o que for que alguém pronuncie de forma precipitada com juramento, e ele não se der conta disso, mas ficar sabendo depois, culpado será numa dessas coisas. Quem for culpado numa dessas coisas, confessará aquilo em que pecou. Ou seja, a precipitação dele, ele já ia pensar duas vezes, né? Em fazer esse voto, né?
Exatamente. Ele estaria pecando. Foi precipitado, ele foi insensato. Bom, irmãos, a ideia é essa mesma, é provocar, né, nos provocarmos a enfrentar essas questões, a se posicionar, a pesquisar, para que a gente possa ter um posicionamento sobre esses aspectos, tá? Ok? Porque nós temos que, como estudiosos da palavra, precisamos, às vezes, decidir, olha, eu sou a favor, eu sou contra, sacrificou, não sacrificou, e assim por diante. Se posicionar em relação às questões que a Bíblia nos propõe, tá bom? Mais alguém quer falar? Eu vou voltar ao compartilhamento dos slides. Davi vai falar? Não, pastor. Vou fechar aqui. Vou fechar aqui, não vou falar não. Então, eu vou voltar aqui, para a gente continuar. Que eu creio que eu coloquei mais alguns versículos aqui para nós. Bom, a gente já viu aqui, ó, é difícil afirmar como terminou essa história, mas independente disso, nós temos que ter um posicionamento sobre essa questão, tá? Vamos ver aqui o voto de Jefité. Na nova versão transformadora, Deuteronômio 12:31, nos diz assim, ó: não adorem o Senhor seu Deus de forma como outras nações adoram os deuses delas, pois realizam para eles todo tipo de atos detestáveis que o Senhor odeia. Chegam até a queimar seus filhos e filhas como sacrifício a seus deuses. Tá? Então, Deuteronômio traz aí essa orientação, que é um ato detestável, tá? Esse tipo de prática. Era condenado, ok? Aí temos também o exemplo de Acás e de Manassés, reis de Judá, que foram também culpados por esse tipo de prática. Está lá no texto de 2 Crônicas 33, versículo 6. Manassés também sacrificou seus filhos no fogo, no vale de Ben-Hinom. Praticou a feitiçaria, adivinhação e magia e consultou médiums e praticantes do ocultismo. Fez muitas coisas perversas aos olhos do Senhor e com isso provocou então a sua ira. Tá? Então um texto aí falando de Acás, né, de Manassés, que fizeram esse tipo de essas práticas, né, sacrificaram seus filhos, e isso é condenado. Tá? Então esses textos nos ajudam a pensar que possivelmente Jefité não tenha sacrificado a sua filha em holocausto, e sim ela foi consagrada a uma vida de celibato perpétuo, tá? E por isso que ela foi chorar a sua virgindade, tá? E não foi, então, sacrificada. Esse é um posicionamento, irmãos. Podemos ter outro, assim como já fizemos agora nesse pequeno debate. Então, a história de Israel para hoje, ó, traz esse lembrete a nós, né, de que fazer um voto sem refletir é desaconselhado pela Escritura. Está lá em Provérbios 20:25. Tá? É uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois que se fez o voto. Tá? É como a Sônia até citou, gente que é especialista em fazer voto, né? Faz um voto, faz outro, tal, e depois não cumpre nenhum deles. Então isso é errado, irmãos. Nós estamos brincando com o Senhor, estamos agindo de forma inconsequente, não estamos agindo com responsabilidade, porque é muito sério fazermos um voto ao Senhor. Se aquilo que votarmos, devemos nos esforçar para cumprir, né? Um voto inteligente, sábio, né? Nada inconsequente. Ok? Concluindo, irmãos, a vida e os feitos de Gideão e de Jefité nos revelam o quê? Um Deus que é muito maravilhoso, tá? Primeiro, esse Deus exige lealdade absoluta da parte dos seus filhos, né? Ele quer uma lealdade da nossa parte, tá? E se eles são infiéis, o que acontece? O Senhor deixa de abençoá-los. Entretanto, quando se arrepende, ele perdoa e restaura.
Está lá em 1 João 1,9, esse texto muito importante que nós temos que conhecer de cor. Mas, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O que eu acho interessante de nós estarmos estudando o livro de Juízes, irmãos, que essa situação, né, de que o povo tinha que ser fiel, e eles acabaram sendo infiéis, e aí Deus os abandona, deixa-os, e eles acabam passando por sofrimento, então se arrependem dos seus erros, e clamam a Deus, e Deus então age para com eles, com misericórdia e com compaixão. Essa dinâmica, essa lógica, vamos assim dizer, irmãos, ela é a base daquilo que nós vivemos no Novo Testamento, em Cristo Jesus. Né? Em Cristo Jesus, nós estamos vivendo isso. Porque quem de nós pode dizer que nunca peca, que nunca faz nada de errado? Nós erramos, nós pecamos, nós falhamos, assim como Israel falhou, né, na sua fidelidade. Né? E se nós pecarmos, nós falharmos, nós temos um Deus que é fiel, que pode nos perdoar, pode perdoar os nossos pecados e nos purificar da nossa injustiça. Assim como acontecia com Israel. O povo se arrependia, se purificava, se desfazia daqueles deuses estranhos, e Deus agia com misericórdia para com ele, mandando um libertador que os libertava e trazia, então, restaurava toda aquela situação. Então, ali em Juízes está o exemplo do que viria a acontecer no Novo Testamento, em Cristo Jesus. Temos em Cristo Jesus aquele que nos redime das nossas faltas, das nossas imperfeições, das nossas falhas, que perdoa os nossos pecados. Basta nós reconhecermos e pedirmos a Ele que nos perdoe, Ele vai nos perdoar. Tá? Segundo, Ele escolhe, Ele capacita, Ele orienta os seus servos para as tarefas que lhes designa. Então, é Deus que faz, irmãos. Nós somos apenas um veículo, um vaso que tem que ser escolhido, tem que ser capacitado, tem que ser orientado por Deus para tudo aquilo que o Senhor espera de nós. Né? Não podemos chegar ao ponto, como nós falamos de Gideão, quando chegou no fim lá, ele fez aquele éfode e começou, acho que, se achar o tal, o bam. Né? Sendo que não, Deus é que estava agindo através dele. Deus deixou muito claro, né, que era ele que estava agindo, porque quando tinha 32 mil soldados, Deus disse: é muita gente, ficou só 300. Para quê? Para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não achasse que ele tinha alcançado a vitória pela sua própria capacidade. Nós também temos que reconhecer que o Senhor é que nos escolheu, que a nossa capacitação vem do Senhor, e que Ele tem que dar orientação às nossas vidas, né? a nossa vida, para aquilo que Ele nos chamou. Então, irmãos, essa é a grande lição que nós estamos aprendendo com esse estudo de Juízes, né? Desses homens que foram usados por Deus. Terceiro, dá-lhes vitória pela sua presença, atuando com eles. Então, é muito claro isso, que a vitória não foi por causa da capacidade de Gideão, nem pela capacidade de Jefté, nem porque ele fez aquele voto inconsequente, nada disso. É Deus que agiu através daqueles homens, e Deus que agiu para que eles pudessem alcançar a vitória. Então, a vitória vem pela presença de Deus, atuando tanto na vida deles quanto nas nossas vidas. Então, é Deus que nos dá a vitória. Tá? Aqui temos um desafio, né, que o autor nos propõe, né, que nós devemos refletir sobre o funcionamento de tudo isso nos nossos dias, nos dias de hoje. Né? A nossa luta não é contra os midianitas, nem os amonitas, né, mas contra o problema das drogas e o tráfico, contra a infidelidade no casamento, a sexualidade pervertida que está abundante nos dias de hoje, contra a corrupção, né, muito presente no nosso país, né, em tantas áreas, né, do nosso país, a corrupção, tanto na vida nacional quanto na local. Tá? Então, essa é a nossa luta. Né? Nós temos que lutar essas situações
que fazem parte do nosso dia a dia, da nossa sociedade nos dias de hoje. Tá? Os gideões de hoje têm opressores terríveis a dominar, mas o Deus de Gideão é ainda quem chama e orienta e quem dá a vitória. Então, se nós precisarmos em alguma área, né, de vitória, nós temos que pedir ajuda de Deus para que possamos vencer. Então, essa é a nossa luta de hoje. Não é contra os midianitas nem os amonitas. São todas essas situações que foram citadas aqui, que nós temos que enfrentar em algum momento aí da nossa vida. Irmão, nós estamos terminando, só vou mostrar aqui para vocês que a próxima lição é a lição de número 13, e nós vamos falar de Sansão. Ainda estamos falando a era do juiz. É o nosso último, tá? O nosso último juiz que nós vamos tratar nessa revista, tá ok? Estou voltando aqui terminando o compartilhamento, vou parar aqui, tá? E ainda provocar vocês, tá bom? Essas lutas que estão ali, né, naquele resumo que nós vimos, né, é a grande luta que nós temos que enfrentar nos dias de hoje, né? Tanto nós, né, pessoalmente, quanto nossas famílias, né? Tanta coisa que acontece, como as drogas que estão aí, né, presente, né? Às vezes bem presente, muito perto de cada um de nós, né? O tráfico, a infidelidade, que é uma proposta sempre presente nos nossos dias, né? Nos dias de hoje. A infidelidade está presente em todos os lugares. É só você assistir a uma novela, aí você vai ver, né, a infidelidade ali muito presente, né? Muito presente ali naquelas histórias. Tá? A sexualidade, que hoje tem uma proporção muito grande, e ela está dominando a nossa sociedade, desde a mais tenra idade, tanto os meninos quanto as meninas são levados a uma sensualidade, a um envolvimento sexual prematuramente. Não têm a menor maturidade e já estão envolvidos sexualmente. Isso é muito perigoso, né? Muito perigoso, muito, muito triste, tá? E a corrupção, né? Como nós já falamos, presente aí no nosso país e às vezes até nas nossas vidas. Alguém que venha fazendo alguma proposta, né, que não cabe ao cristão, né? Alguém querendo fazer algum negócio estranho, né, nos propondo alguma coisa estranha. Então, essa é a nossa guerra, essa é a nossa batalha. Nossa batalha é essa. Tá? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos capacite para que a gente vença essa batalha. Vença essa batalha como aqueles homens do passado venceram, né? Gideão, Jefté e outros que já citamos aqui venceram. Amém? Que Deus nos ajude, Deus nos abençoe. Essa é a nossa lição de hoje. Amém? Pode parar, Davi.